Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para darmos continuidade à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos estudando o livro dos Salmos e já estamos no Salmo de número 6. Hoje nós vamos por capítulo 6. Então já pegue sua Bíblia, abra no capítulo 6 do livro dos Salmos. Eu farei a leitura na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Nas minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Queridos, este salmo, Salmo de número 6, ele é conhecido como o primeiro salmo de penitência. O que é um salmo de penitência? É aquele onde o escritor ele busca o perdão de Deus para o seu pecado. Ele reconhece que pecou contra o Senhor e que está passando por uma situação difícil, por um problema difícil em consequência do seu erro, do seu pecado. Então, com o coração quebrantado, ele busca em Deus o perdão para a sua alma. Os salmos de penitência, além do Salmo 6, são os Salmos 32, 38, 51, o 102, o 130 e o 143. E se nós observarmos a linguagem que o salmista utiliza aqui no Salmo de número 6, nós vamos entender que este salmo ele se aplica muito bem a um penitente. Ele expressa ao mesmo tempo tristeza, humilhação e ódio pelo pecado, que são marcas infalíveis de um espírito que se volta para Deus de forma quebrantada, buscando em Deus o perdão. No momento de arrependimento, de contrição, em que nos voltamos para Deus, o Espírito Santo cria em nós o verdadeiro arrependimento. Muitos também consideram este salmo como um salmo de lamento, onde Davi ele ora buscando socorro em Deus contra os seus adversários. Não se sabe ao certo o momento em que esse salmo fora escrito. Há quem diga que provavelmente tenha sido escrito no mesmo contexto do Salmo de número 3, do Salmo de número 4, ou seja, da rebelião de Absalão para tomar o trono de seu pai. Sendo Davi já avançado em idade e estando enfermo, não podendo mais lidar com as responsabilidades do seu reino. Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele vai dizer que o fracasso gradativo de Davi como rei destacado foi parte da campanha publicitária de Absalão para conquistar o coração dos israelitas. Para Wiersbe, Absalão se aproveita exatamente deste momento em que seu pai já se encontra velho e já não tem mais a mesma força, a mesma disposição para tratar com as questões do reino. E se aproveitando disso, ele começa a sua campanha a fim de dominar e conquistar o coração do povo. Mas é possível ainda que este salmo ele tenha sido escrito em qualquer outro momento da vida de Davi, do seu reinado em Israel. Qualquer momento em que Davi se encontrou doente e nesse momento foi atacado por seus inimigos. Durkheim, em seu comentário bíblico Beacon,
diz que o clamor de Davi, aqui neste salmo, é um clamor por libertação da dor. Davi clama por libertação da tristeza e até mesmo por libertação da correção de Deus, do castigo de Deus, por causa do seu pecado. E, segundo Purkase, o pano de fundo deste salmo é aparentemente uma enfermidade prolongada e perigosa que Davi estava enfrentando. Porém, independente das circunstâncias que levaram Davi a escrever este salmo, fato é que o salmo nos leva a entender que Davi está encurralado, com inimigos espreitando-o por fora, temores corroendo-o por dentro. No versículo 7, ele vai se referir aos seus adversários. No versículo 8, ele se refere a malfeitores. No versículo de número 10, ele fala dos seus inimigos. Ele expressa a dor do seu corpo enfraquecido e também o quanto a sua alma está angustiada, o quanto a sua alma está perturbada. Derek Kidney, ele vai dizer que este salmo ele contém palavras para aqueles que quase não têm ânimo para orar e leva-os para dentro do alcance da vitória. Mitchell Henry vai dizer acerca deste salmo que este salmo ele começa com uma reclamação pesarosa, mas ele termina com louvores alegres. Faz lembrar a oração de Ana ali diante do sacerdote Eli quando clamava por um filho. Ela começou a orar com espírito triste, mas ao terminar sua oração, seguiu o seu caminho e o seu semblante já não era mais triste. Portanto, irmãos, este salmo ele está dividido em duas partes. Primeiro, há um apelo do salmista em sua aflição, para que Deus o socorra, para que Deus lhe traga livramento e para que Deus não o castigue na sua ira. Isso nós podemos observar do versículo 1 até o versículo de número 7. Então, a seguir, do 8º versículo até o fim, tem-se um tema bem diferente. O salmista muda o tom da sua canção. Spurgeon vai dizer que o salmista deixou a tonalidade menor e vai para os acordes mais sublimes, mais alegres. Ele afina a tonalidade para o alto tom da confiança. Portanto, vamos então à primeira parte do Salmo de número 6. Como já dissemos, nessa primeira parte o salmista ele expressa a dor da disciplina. Ele faz um clamor ao Deus que é gracioso e misericordioso para que o socorra neste momento de angústia. Observe que Davi ele havia pecado contra Deus e ele estava exatamente colhendo os frutos do seu próprio pecado. Deus perdoou Davi, porém Deus não livrou Davi das consequências do seu pecado. Quando o profeta Natã confrontou Davi, ele se arrependeu, ele se voltou para Deus e seu pecado foi perdoado. Porém, a espada não seria retirada da sua casa, como consequência pelo seu erro. E agora, ao que tudo indica, Davi está cercado de perigos ao redor e com o corpo surrado pela doença e ainda com a sua alma completamente inquieta. Ele começa o seu clamor dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Observe que Davi ele tem plena consciência de que ele merece o castigo de Deus, de que ele merece a disciplina do Senhor. Davi aqui não está fugindo da disciplina. Pelo contrário, é como ele diz no Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando julgares. Então Davi não está fugindo. Ao invés disso, Davi ele tem um temor no seu coração, um temor de que Deus fale com ele na sua ira, de que Deus o repreenda na sua ira e de que Deus o castigue em meio ao furor. O apelo de Davi é para que Deus, ao castigá-lo, use de misericórdia para com a vida dele. Isso nos faz lembrar a oração
do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 2, quando o profeta diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Spurgeon vai dizer que neste salmo Davi, ele apelou de uma virtude, que era a justiça, para outra virtude, que é a misericórdia. Observe os verbos que o salmista utiliza aqui no versículo 1. Ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Repreensão e castigo são os verbos utilizados pelo salmista aqui. E se nós observarmos o capítulo 12 da carta aos Hebreus, nós vamos ver que este é o modo como Deus trata os seus filhos. Normalmente Deus os repreende e em seguida Deus os disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim, ou melhor, versículo de número 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga o filho a quem aceita. Outra tradução vai dizer: o Senhor repreende a quem ama e castiga aquele a quem ele recebe como filho. Portanto, meus irmãos, de acordo com a carta aos Hebreus, o capítulo 12, a disciplina ela não é um castigo imposto por um juiz irado, mas sim uma instrução, uma orientação, uma condução dada por um pai amoroso para ajustar os seus filhos, para que eles possam crescer e amadurecer. E no versículo de número 2, Davi segue o seu salmo de penitência, dizendo ao Senhor: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Charles Spurgeon, ao comentar este versículo, ele diz assim: Davi não encontra meio no céu ou na terra para fugir e escapar da ira de Deus. E, portanto, volta-se para Deus, para que aquele que o feriu possa curá-lo. Davi reconhece que pecou contra Deus, e ele sabe que a mão de Deus está sobre ele em consequência do seu pecado, mas ele se volta para Deus, buscando em Deus misericórdia. Ele faz um apelo para que o Deus irado e justo seja agora o Deus misericordioso para com a sua vida. Neste versículo número 2, Davi demonstra estar completamente fragilizado pela enfermidade. Ele pede a cura para Deus. O verbo hebraico, bahal, ele é utilizado neste versículo 3 vezes. Este verbo ele significa desfalecido, fraco, angustiado, aterrorizado. São expressões utilizadas por Davi para descrever o estado da sua alma, o estado do seu corpo físico. Esse mesmo verbo do hebraico, bahal, foi traduzido para o grego como tarasso, e ele é utilizado por Jesus Cristo lá no capítulo 12, versículo 27 do Evangelho de João, quando Jesus está ali conversando com seus discípulos acerca da sua morte. Jesus diz: agora a minha alma está profundamente angustiada. A minha alma está angustiada. Então aqui é como se Davi estivesse dizendo: estou desfalecido, ou estou ressequido como uma planta afetada por uma praga. Estou murchando, definhando em consequência dos meus erros. Davi diz: me sinto debilitado. Há uma declaração de Spurgeon bem interessante acerca deste versículo. Ele diz o seguinte: ao colocarmos-nos diante de Deus, o argumento mais poderoso que podemos usar é a nossa necessidade, a nossa pobreza, nossas lágrimas, nossas misérias, nossa indignidade. Confessar a Ele todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas, é a porta aberta para que possamos encontrar nele refúgio e misericórdia. E aqui Spurgeon faz uma comparação interessante. Ele diz assim: os pedintes deixam suas feridas expostas ao mundo, para que elas possam mover ainda mais os homens a se penalizarem deles.
Então ele conclui dizendo: lamentemos, então, nossas misérias a Deus, de modo que ele, como o compassivo samaritano da parábola de Jesus, ao ver as nossas feridas, nos socorra em tempo devido. O melhor lugar para chorarmos é aos pés do Senhor Jesus. O melhor lugar para derramar o nosso coração, expressarmos as nossas fraquezas e debilidades, é aos pés do Senhor. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Observe que no versículo 2 ele diz: os meus ossos estão abalados. Spurgeon vai dizer que o terror de Davi era tão grande que a parte mais forte do seu corpo, a sua estrutura óssea, estava abalada. E no versículo de número 3 ele diz: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Observe que a doença de Davi não é somente do corpo. Davi está doente do corpo e doente da alma, de modo que o seu corpo e suas emoções estão debilitados. E é muito provável que a profunda perturbação da sua alma é que era a causa da enfermidade sobre o seu corpo. Uma alma abatida, uma alma triste, vai trazer para o corpo enfermidades, doenças. Spurgeon vai dizer o seguinte: o problema da alma é a própria alma do problema. Não tem importância que os ossos tremam quando a alma está firme. O problema são os ossos tremerem quando a alma está abatida. Davi está doente do corpo e da alma, de modo que o seu corpo e as suas emoções estão debilitados. A profunda perturbação da sua alma era a causa. A enfermidade física era simplesmente a consequência. E a expressão de Davi diante de Deus é: até quando? Mas tu, Senhor, até quando? Alan Herman vai dizer que essa expressão, até quando, ela aparece na Bíblia cerca de 30 vezes. E destas 30 vezes, 16 vezes são no livro dos Salmos. Até quando? Este foi o clamor das almas que estavam embaixo do altar, lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 10. Até quando, Senhor? É interessante, irmãos, aqui nós observarmos que a enfermidade, a dor, o sofrimento, eles podem nos aperfeiçoar diante de Deus. Aliás, talvez esse seja o principal propósito. Mas, por outro lado, eles podem também trazer ao nosso coração amargura, tristeza. O grande diferencial, o que vai fazer com que seja uma coisa ou outra, é a nossa fé no Senhor. Se em meio ao sofrimento nós nos voltarmos para Deus e orarmos, lembrando-nos das suas promessas e confiando nele, nós veremos que a sua graça ela é suficiente para suprir as nossas necessidades, mesmo em meio à dor. Quanto tempo vai durar o sofrimento? Quanto tempo vai durar a dor? Não sabemos. O apóstolo Paulo, ele diz que ele orou 3 vezes pedindo ao Senhor que retirasse dele o espinho da sua carne. Mas a resposta de Deus para ele era: a minha graça te é suficiente. O Senhor talvez não faça aquilo que pedimos no momento em que desejamos, mas fará o que é preciso e nos ajudará a passarmos pelo vale. Ele nos ajudará e no final o seu nome, o nome do Senhor, será glorificado. Talvez a melhor pergunta a se fazer em meio à luta, ao problema, não é quando vou sair dessa situação, mas sim o que posso aprender com isso. O que Deus quer me ensinar com isso? Derek Kidner, ele vai dizer que todas as demoras de Deus são para o amadurecimento do tempo ou da pessoa. Nós vamos ficando por aqui, nesse primeiro áudio do capítulo de número 6. No próximo áudio a gente continua. E, com certeza, Deus falará profundamente ao nosso coração.
Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.